Você tem um culto a El muito bem estabelecido, a Asherá, divindades que são vistas de forma negativa nos textos, como Baal, Uhum. Uhum. aparecem também. Inclusive, Baal é filho de El com Asherá. Então, veja, Baal fazia, na verdade, parte desse panteão politeísta do antigo Israel. Só que você, de novo, é como se você estivesse pegando o filme depois dos cortes. A gente sabe que um filme, você é melhor do que eu, sabe que um filme é muito maior do que quando chega para o grande público. Sim. Então eu acho que esse é o trabalho que a gente deveria fazer. Uhum. Ver o filme sem os cortes. No antigo Israel existia dentro da primitiva religião hebraica, né, dos hebreus, do povo hebreu, existia mais de um Deus em algum momento? Existia ou O sempre? antigo Israel ele é todo politeísta. Assim, não tem dúvidas hoje sobre isso, seja no campo da história, seja no campo das ciências da religião, da arqueologia. Isso é consenso. O consenso, inclusive, que, por exemplo, Yahvé não é o primeiro Deus de Israel, porque você tem o final ali, Israel. Uhum. Então, isso mostra que o primeiro Deus de Israel não era Yahvé, era El. E que El era casado, tinha uma esposa chamada Asherá. Mas da onde você está tirando isso? As escavações feitas no próprio território de Israel estão mostrando que essas divindades estão sendo cultuadas ali. Você tem o trabalho da Suelen de Matos, por exemplo, então não é coisa tirada da minha cabeça, eu estou falando aqui uma série de pesquisadores para você ver como que o tema tem sido trabalhado. Ela mostra que esse culto a Asherá, inclusive, era um culto estatal. Então, estava ali ele, Yahvé e Asherá. E o detalhe interessante, Yahvé, que é uma divindade tão importante hoje para os judaísmos, para o cristianismo, ele é uma divindade estrangeira. Ou seja, ele não fazia parte originalmente do território de Israel. Porque o que a gente chama de Israel faz parte daquele complexo ali da Síria-Palestina. Uhum. E toda a arqueologia nessa região mostra que você tem um culto a El muito bem estabelecido, a Asherá, divindades que são vistas de forma negativa nos textos, como Baal, Uhum. Uhum. aparecem também. Inclusive, Baal é filho de El com Asherá. Então, veja, Baal fazia, na verdade, parte desse panteão politeísta do antigo Israel. Só que você, de novo, é como se você estivesse pegando o filme depois dos cortes. A gente sabe que um filme, você é melhor do que eu, sabe que um filme é muito maior do que quando chega para o grande público. Sim. Então eu acho que esse é o trabalho que a gente deveria fazer. Uhum. Ver o filme sem os cortes. Então é isso que a gente deveria pensar sobre os textos bíblicos. Os textos bíblicos é como se fosse o filme, a versão final. A versão que os autores da Bíblia querem que você conheça. Isso já antes mesmo do cristianismo, né? Isso Muito já na religião antes. judaica. Muito antes. Porque o cristianismo, quando chega, ele já tem ali a Bíblia hebraica. Inclusive, os autores cristãos estão manuseando, na verdade, a Septuaginta, que é a versão grega, é a tradução. Então, isso já está formatado, porque você já tem uma centralização do culto a Yahvé. Sim. Você não tem mais, por exemplo, El, você não tem mais Baal, por isso que Baal aparece de forma negativa. Mas veja, se eu estou te criticando, se eu estou reclamando, por exemplo, Mateus, para de falar, Mateus, você não está calado? Então, significa dizer que eu não posso ser louca. Então, se eu estou pedindo para você ficar calado, então, assim, Baal é uma divindade importantíssima, até porque ele é um deus guerreiro. Yahvé não é lembrado como Senhor dos Exércitos? Ele não tem esse epíteto? Então, isso é um detalhe interessante. Significa dizer que, em algum momento, Yahvé se apropriou desse epíteto de Baal. E aí começa o quê?
há uma espécie de criminalização, ou como eu prefiro chamar, uma espécie de uma condenação do culto a Baal, que fica muito explícito ali. Mas você tem, em diferentes momentos, ou brechas que sofrem, né, que chegam dentro dos textos bíblicos, mostrando que, na verdade, o povo está preocupado porque deixou, por exemplo, de adorar a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus é a Asherá, é a mãe de Baal, em um momento ali, né, faz parte então desse panteão, e depois se transforma esposa de Yahvé. É quando ela termina o casamento com ele e passa a estar casada com Yahvé. Às vezes chamam de Elohim, o Yahvé, Elohim, ou Adonai. Elohim, na verdade, seria essa ideia de deuses, que também é um resquício desse ambiente politeísta. A verdade é que quando você olha o hebraico, né, você vê muitos desses remanescentes politeístas. Mas se você não conhece o hebraico, você já lendo atentamente o texto, uma boa tradução em português, você vai perceber essas contradições. Por exemplo, o ídolo de poste é uma referência a Asherá. Então, Asherá está o tempo todo aparecendo. Só que a gente não consegue enxergar por dois motivos. Um, às vezes a tradução realmente é problemática. Dois, porque você está com um filtro de leitura que já está te dizendo que aquilo dali é verdade, aquilo ali está certo. E isso acontece em que século, mais ou menos, essa mudança de um politeísmo para o monoteísmo judaico de Yahvé? Esse é um debate aí, porque alguns autores falam que está situado ali com a reforma do rei Josias. Então, Josias é um personagem histórico, já aí, só tem mito? Não, tem personagem histórico. Dentro da Bíblia hebraica, Josias é considerado um personagem histórico. E a sua reforma, ou como defende também a Suelen de Matos, a sua reestruturação, ele foi importante ali, impactante para essas origens dessa monolatria, né, ou monoteísmo. Começa com monolatria antes de ser um monoteísmo. Exato. Né? Monolatria seria, tem vários deuses, mas é esse aqui que importa. É um momento é um momento que ainda se tolera, né, essas outras divindades, mas o culto estatal, o culto que é ligado à monarquia é Yahvé. Então isso é uma monolatria. Perdoe minha ignorância, mas isso seria o quê? Século VIII, século IX, antes da Era Comum? Não, isso aí já é mais século VII já, a gente já está mais, né, mais para frente. Ok. Bom, Juliana, muito obrigado por falar um pouco aqui pra gente do Antigo Testamento e, enfim, suas realidades históricas. O livro dela, A Primeira Igreja Cristã, está disponível na descrição, assim como o seu canal. Até a próxima!